Então, nessa ação penal 50.63.130.17, depoimento do senhor Paulo Ricardo Baqueiro de Melo. Senhor Paulo, o senhor já foi interrogado nesse processo? Essa é uma audiência que foi pedida por outras defesas para lhe formular perguntas específicas sobre mensagens eletrônicas que foram juntadas nos autos. Perfeito. Eu relembro ao senhor que o senhor está sendo acusado de um crime e, em princípio, o senhor teria o direito ao silêncio. Mas o senhor fez um acordo e, através desse acordo, o senhor comprometeu a dizer apenas a verdade. Certo? Correto. Então, o senhor não tem esse direito ao silêncio e eu também vou lhe advertir que, se o senhor faltar com a verdade, o senhor perde o seu acordo. Correto. Além disso, se o senhor incriminar falsamente alguém, o senhor responde por esse novo crime, certo? Correto, excelência. O juiz não tem questões aí. O Ministério Público tem alguma questão? O Ministério Público gostaria de esclarecimento sobre o teor dos e-mails que foram juntados aos autos. Perfeito. O senhor está com cópia deles? Tenho cópia de tudo, doutor. Então, começando pelo número 1. Esse aqui? Aqui são só os e-mails. Tá bom. De forma mais seca, mais resumida. Ok. Há um primeiro e-mail do dia 7 de julho de 2010, em que Darcy, a secretária, né, do senhor Marcelo, encaminha para o senhor com o seguinte conteúdo: agendamos reunião com o senhor Bunlai amanhã às 9h30. O endereço segue. Marcelo então responde: ok, PM vai estar? Perfeito. Só pode esclarecer? Eu entendo que foi um agendamento de reunião entre Marcelo e o senhor Bunlai para tratar do tema. Entendo que havia um desejo de Marcelo que eu participasse. Eu não me recordo de ter participado dessa reunião. Então, quem agendou essa reunião? Eu também não sei informar. Pelo que eu estou entendendo aqui, foi a senhora Darcy e talvez a pedido dependendo do conteúdo do e-mail. O objeto desse e-mail era a compra do imóvel da rua Aberbeck, Brandão? Eu imagino que sim, porque nós estamos falando de 7 de julho de 2010, um pouco antes de começar as tratativas a respeito desse tema. E o senhor Bunlai estava envolvido nesse tema, foi uma das pessoas junto com o Roberto Teixeira que trouxe o imóvel. Então eu imagino que o tema seja esse. Sim. E antes dessa reunião, o senhor tinha conversado com alguém sobre esse imóvel? Eu acho que eu já tinha conversado com o Marcelo. Eu não sei se o Marcelo falou comigo antes ou depois dessa data, mas ele tinha me informado que haveria esse empreendimento, que a gente iria estudar esse projeto, sim. Agora eu não saberia informar, não tenho a minha memória que falha agora para dizer se foi antes ou depois de 7 de julho. Certamente, durante o mês de julho, a gente já tratou desse tema. Aqui no segundo documento, PDF 2, o senhor diz a Marcelo no dia 13 de julho. Certo. Evoluí na estruturação com MG. Tínhamos uma reunião com RT e JCB ontem para tratar do assunto, mas RT teve um problema de saúde e pediu adiamento. Estou aguardando o contato deles e Marcelo responde ok. Perfeito. MG, eu entendo que é Marcos Grilo. RT, Roberto Teixeira. JCB, eu acredito que seja José Carlos Bunlai. E aqui, nesse momento, estava se discutindo como é que ia se fazer o empreendimento, como é que ia se estruturar o negócio. O Marcelo tinha pedido para eu mostrar o tema para o Marcos Grilo, que era um consultor interno, era uma pessoa que trabalhava na estrutura do Marcelo. Nessa época, a gente ainda não tinha muita definição de como é que seria. Eu falei de algumas alternativas com ele, evoluímos um pouco, mas ainda era bem preliminar. Não tinha tido nem a primeira reunião com o Roberto Teixeira a respeito, para poder conhecer o terreno. Isso é o que eu consigo me recordar. Esse e-mail, na verdade, é uma resposta de uma pergunta de Marcelo, né? Marcelo pergunta se houve alguma evolução no tema. E o Roberto Teixeira pediu o adiamento dessa reunião? Falou com o senhor pessoalmente? Eu não sei se falou pessoalmente. Pessoalmente não, porque eu não tinha estado com ele ainda, mas provavelmente por telefone. A gente tentou agendar a reunião para começar a tratar do tema e ele... Assim, veja bem, eu não tenho... Tem quase 8 anos que esses eventos aconteceram. Eu não tenho uma memória perfeita, mas estou dependendo pelo conteúdo do e-mail que ele teve um problema de saúde e que pediu para adiar. Seguindo no PDF 3,
Marcelo pergunta ao senhor, com cópia para pôr ao Tite. O pecuarista e advogado evoluíram em algo? Sei. Quem é o pecuarista? Peraí que eu não estou identificando ainda. Está no meio da mensagem, porque ela trata de um outro assunto também. Ah, sim. Eu acredito que o pecuarista é o José Carlos Bunlai e o advogado Roberto Teixeira. E o senhor responde, ele está fora do Brasil, o advogado teve apendicite, ficou fora do ar a semana toda. Já temos a estrutura ajustada para apresentar-lhe a pessoa que irá dar o suporte técnico. Estamos aguardando ser acionados, o que deve ocorrer na quarta-feira. O que o senhor quer dizer com já temos a estrutura ajustada para apresentar-lhes? A ideia é de se comprar o imóvel e posteriormente se proceder à construção. Aí, nesse momento, apesar de eu ter dito que a estrutura estava ajustada, pela cronologia, para mim não bate muito, porque a gente ainda não tinha definido se o imóvel ia ser comprado ou alugado pelo Instituto. Então, isso precisaria evoluir mais um pouco, eu acredito. O suporte técnico, essa pessoa é o Álvaro Castilho, é o gerente de engenharia lá da Odebrecht Realizações Imobiliárias, que foi a pessoa que me ajudou nesse empreendimento nas avaliações de viabilidade técnica do projeto. Ele, inclusive, fez uma visita ao terreno, se eu não me engano, com o senhor José Carlos Bunlai. Então, o senhor não estava se referindo à DAG aí nesse momento? Veja bem, eu não sei se nesse momento já estava definido que a DAG seria a compradora do terreno. De novo, eu não consigo precisar a cronologia. Esse e-mail é do dia 19 de julho. Segue-se um outro... Ah, pois não. É possível que sim, que já tivesse definido que a DAG seria a compradora. Mas, de novo, eu não consigo precisar a cronologia. Mas o senhor não estava se referindo a ela nesse e-mail? Não, eu não me referi ao comprador aqui, eu me referi à estrutura jurídica para comprar o terreno. Eu imagino que nesse momento, a DAG, não sei se a DAG já estava definida ou não pelo Marcelo, que seria a compradora. No PDF seguinte, 8 dias depois, dia 27 de julho, o senhor diz, Marcelo, já conversei com o responsável pela empresa que irá nos apoiar. Provavelmente esse responsável é a DAG. Então, se no dia 20... O senhor não tem certeza disso? Não, a empresa que vai nos apoiar é a DAG. Se no dia 27 eu disse que já conversei, no dia 19 provavelmente ele não estava ainda... eu não teria conversado com ele, mas aqui é a DAG sim. Que o senhor disse, estamos aguardando o advogado disponibilizar a documentação do imóvel para proceder à diligence. Isso. Já avisei a JCB... Que eu imagino que seja José Carlos Bunlai. O senhor diz imagina, o senhor não tem certeza disso? Não, pela sigla e pelo nome dele ser José Carlos Bunlai, e como ele, juntamente com Mas Roberto... esse e-mail foi escrito pelo senhor, Foi não escrito por mim, mas há 8 anos. Assim... O José Carlos Bunlai faz todo sentido que seja ele aqui, porque JCB é a sigla do nome dele. E estávamos tratando do tema do e-mail. Veja que o Rodrigo Salles, que era diretor jurídico da Odebrecht Realizações, está copiado, exatamente porque o tema do diligence era um tema importante para a gente começar a tratar. E o que eu avisei a José Carlos Bunlai, provavelmente foi o recado que o Marcelo pediu para passar, para se autorizar e seguir em frente conforme orientado. Então o senhor mantinha contatos com o José Carlos Bunlai? Eu mantive contatos com o José Carlos Bunlai em poucas situações, até examinando o conteúdo dos e-mails. A impressão dá que tive um contato muito mais constante, mas algumas dos reportes que tem aqui foram contatos que foram feitos através da minha equipe. Esse aqui, provavelmente fui eu que avisei a ele, mas, por exemplo, tem um dos e-mails mais à frente onde se fala do projeto de construção, onde havia uma estimativa de investimento de 30 a 40 milhões e eu reporto isso a Marcelo. Aquilo ali me foi reportado pelo Álvaro Castilho, que era gerente de engenharia. Então, em alguns momentos eu me referi aqui a informações que vieram do José Carlos Bunlai, que vieram ou através do João Alberto Louveira, ou através do Álvaro Castilho ou de outras pessoas da minha equipe que também trabalharam. E o senhor diz, já conversei com o responsável pela empresa que irá nos apoiar, então o senhor já tinha tido reuniões com o Demerval, a propósito? Sim, esse aqui provavelmente eu devo ter falado com ele pessoalmente ou por telefone. Eu não vou me lembrar se foi uma reunião pessoal ou se foi por telefone. Segue-se nos PDF 5 e 6, uma troca de mensagens entre o senhor e Marcelo.
Marcelo indaga, precisava me aprofundar com vocês nas dificuldades e riscos que estão vendo para o prédio do Instituto. O advogado foi se queixar em cima e teremos em breve uma reunião, eu, mais Rodrigo e você, italiano e advogado. Isso. O senhor responde, ok, quando você quiser. Na verdade, temos poucos dados, o advogado ficou de nos contatar para passar a documentação para análise e ainda não fez. Cobrei algumas vezes, mas não tive sucesso. Quando o senhor foi indagado na audiência passada em relação a quem era AP, referindo-se o juízo a um dado de agenda de Marcelo com o título Reunião no Escritório de AP, e o senhor disse que não consigo me recordar com precisão, eu não sabia que era o Antônio Palocci. Veja bem, doutora, naquele momento, quando o juízo me perguntou, eu não tinha, apesar de ter feito pesquisas nos sistemas da empresa a respeito desse caso, eu não tinha encontrado material para poder conseguir enriquecer o meu depoimento. Eu mesmo admiti para o juízo que muito provavelmente o AP era o Antônio Palocci. Eu imagino que essa reunião que está tratada aqui por Marcelo, nós desde o princípio ficamos muito incomodados, tanto eu quanto o Rodrigo, quanto outras pessoas da equipe da OR, a respeito da documentação ruim do terreno. O terreno tinha vários problemas de dívidas associadas, tinha questões societárias dos proprietários do terreno, e cobramos muito essa documentação para fazer um due diligence e fazer uma compra sem maiores riscos. Eu tinha alertado Marcelo algumas vezes a respeito disso. O senhor estava a par da participação, então, do Antônio Palocci nesse projeto do Instituto Lula, e dessa atuação, e da planilha italiano, e da... Doutora, da planilha italiano, como eu já esclareci da outra vez, eu não tinha conhecimento. Eu tomei conhecimento disso após a prisão do Marcelo. E da existência de uma conta corrente que tratava desse... Exatamente. A planilha italiana eu entendo que reflete a conta corrente. Inclusive, você tinha conhecimento dessa conta corrente? Não, eu tive conhecimento disso depois da prisão do Marcelo, quando isso foi revelado após a apreensão do celular dele. Inclusive, entre os e-mails, se a senhora me permitir, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Um dos equívocos que eu cometi no meu interrogatório passado foi quando eu fui indagado, tanto pelo juízo quanto pela senhora, a respeito da programação de pagamentos por Caixa 2. Quer dizer, eu relatei desde o primeiro momento, lá atrás, no meu acordo de colaboração, que esse terreno foi pago com 3 milhões de reais pago em Caixa 2. Eu tinha na minha cabeça que esse pagamento tinha sido feito em reais e no Brasil. O ano passado, em investigações feitas pela empresa no sistema, um pouco antes do meu depoimento aqui em setembro, se encontrou um documento onde se referia a um pagamento de valores coincidentes através de um offshore. Eu nunca tinha ouvido falar dessa offshore, nunca fiz uma programação de pagamentos em offshore, e por isso que eu disse, olha, eu não reconheço o pagamento porque não fui eu que programei esse pagamento de offshore. Entre os e-mails que Marcelo trouxe, você tem um e-mail, desculpe pular a ordem que a senhora está seguindo, mas seria o seguinte mesmo. Mas eu acho que isso é importante. PDF, na data de 8 de setembro de 2010, às 18h40, eu mandei um e-mail para o Buraci Santos, Hilberto Alves, Luiz Eduardo Rocha Soares, João Alberto Louveira, copiado, que é o meu gerente financeiro, Paul Altite e Marcelo Odebrecht. Eu peço, prezado Bira e Hilberto, favor programar os pagamentos conforme o cronograma abaixo. Data 23 de setembro, valor 1.057.000, 30 de setembro, 1.057.000, 7 de outubro, 1.057.000. Como é depois que está gravado? Em reais. Projeto Institucional São Paulo, responsável Paulo Melo. Marcelo, por favor, replicar o e-mail autorizando. Infelizmente, nos e-mails juntados pela defesa de Marcelo, não tem a resposta dele. No dia seguinte, há um e-mail meu, no dia 9 de setembro, fazendo a seguinte pergunta a Marcelo. Marcelo, o custo referente a esse projeto será habitado a alguma UE específica? UE significa unidade empresarial. Preciso dessa informação para que Bira possa alocar despesa. Obrigado, abraço. E a resposta de Marcelo é uma conta que a HS mantém e debita de 3 fontes distintas. É uma resposta cifrada que eu entendo que só Hilberto poderia conhecer. Isso é em setembro. Eu fiz uma pergunta a Marcelo em que centro de custo ia debitar em setembro. Nós estávamos tratando desse terreno desde julho. Agora, apesar de não ter sido juntado nessa ação penal a resposta do e-mail no pedido de programação e de autorização... A resposta de quem? De Marcelo. Essa que o senhor acabou de ler? Não. O e-mail de 8 de setembro da data anterior. Eu faço uma última pergunta. Marcelo, por favor, replicar o e-mail autorizando.
Aqui não consta a resposta. Consta sim. Isso que o senhor acabou de ler? Não, o que eu acabei de ler é a resposta de outro e-mail. É o e-mail de 9 de setembro, onde eu pergunto qual é o centro de resultado. Não é autorização para pagamento. Aqui eu fiz uma pergunta para o Marcelo em que unidade empresarial vai colocar. Mas em outra ação penal, e aí meus advogados pesquisaram, encontraram a sequência completa de e-mails. Então, no mesmo dia que eu pedi autorização, é o evento 466 desta ação penal. Não sei se a senhora tem cópia, mas eu posso passar para a senhora. Não, tem necessidade? Não, o senhor pode explicar. Então, no próprio dia, nesse e-mail que está aqui na outra ação penal, o mesmo e-mail meu, onde eu peço ao Marcelo para autorizar o pagamento, ele responde na mesma data, no dia 8 de setembro, às 23 horas, apenas para Hilberto Silva. E ele cortou todos os copiados no e-mail. Cortou a mim, a Paul Tite e a João Alberto Louveira. E a resposta, ok, HS, somar a conta de crédito italiano. Ou seja, quando ele falou só com Hilberto Silva, ele tratou o centro de resultado de conta italiano na autorização de pagamento. Mas os e-mails dirigidos ao senhor referiam-se a italiano, não é? Reunião com o italiano, vou pedir autorização ao italiano, vou pedir autorização ao deputado. Não. Nos e-mails que ele tratou comigo, onde ele quis falar a respeito do Palocci, ele tratou de italiano. Quando ele foi falar de autorização de pagamento e de centro de resultado, ele me cortou do e-mail. O e-mail está aqui, se a senhora quiser uma cópia. O que o senhor quer dizer com centro de resultado? Onde vai debitar o custo? Esse empreendimento ele só seria configurado na OR no ano seguinte. A gente, para poder fazer gastos na OR e para poder fazer investimentos na OR, precisaria abrir uma OR específica para poder alocar os gastos lá. Se fosse por dinheiro contabilizado, fosse por caixa 2. Mesmo gastos com caixa 2 eram alocados gerencialmente na unidade empresarial. Eu só poderia fazer isso no momento que fosse. Um projeto desse tipo, eu teria que passar pelo Conselho de Administração da OR, que tinha sócios minoritários. Então, nesse momento, a pergunta que eu fiz a Marcelo foi: Marcelo, em que unidade empresarial a gente vai debitar esse custo? E ele me respondeu daquela forma, copiando todo mundo. É uma conta que o Humberto conhece e que debita de 3 fontes. Só que no pedido de autorização de pagamento, que foi feito na data anterior, no dia 8 de setembro, ele respondeu só para Hilberto Silva, sem me copiar, sem copiar Paul Tite e sem copiar João Alberto Louveira, que era da OR. E nesse autorização de pagamento que ele fez só para Hilberto, que era o responsável pelo pagamento, ele disse ok, ou seja, está autorizado, HS, somar a conta de crédito italiano. Só um esclarecimento. O senhor sabe então qual era a função que o Hilberto tinha na empresa? Sei. E sabe qual era a razão de encaminhar e-mails para ele ou mensagens para ele? Sei. Volto a dizer, eu não tenho dúvida do erro que cometi e que a própria empresa OR cometeu ao concordar comprar um terreno pagando com 3 milhões de reais de caixa 2. Eu sei que isso é uma coisa muito séria, que isso é muito errado. O que eu não posso aceitar é que eu tenha sido responsabilizado por transformar a OR num instrumento para fazer lavagem de dinheiro desviado de obras públicas. A gente não tinha conhecimento disso na OR. Eu envolvi quase uma dezena de profissionais na OR nesse projeto. Paulo Aridan, que era o gerente do mercado de São Paulo, Álvaro Castilho, que era o gerente de engenharia, Louveira, que era o gerente financeiro, Rodrigo Salles, que era o diretor jurídico, Cassiano Damasceno, que era gerente de novos projetos, Francisco Boni, que era diretor de novos projetos. Todas essas pessoas se envolveram aqui achando que era um empreendimento entre privados, com interesses privados. Eu não trairia a confiança dessas pessoas, colocando eles para trabalhar no empreendimento que estava servindo de instrumento para lavar dinheiro desviado de obras públicas. A OR era uma empresa constituída para construir projetos privados, apartamentos para vender para pessoas físicas. Eu assumo toda a responsabilidade de ter concordado e ter programado o pagamento de caixa 2 de 3 milhões de reais para esse terreno. Isso é responsabilidade minha, fui eu que fiz. Agora, em momento nenhum, eu concordei em transformar a OR, que era uma empresa privada, que trabalhava para privados, no instrumento de lavagem de dinheiro. Mas o senhor não se preocupava em saber onde seria acreditado, só queria saber onde seria. Não, a minha preocupação na hora que eu fiz essa pergunta aqui a Marcelo... Como acreditar? Isso. Não, eu tinha preocupação sim. A minha preocupação aqui a Marcelo era saber em que unidade empresarial eu ia alocar esse custo até o momento em que o empreendimento se configurasse lá na frente. Tanto eu tinha preocupação que um dos e-mails que talvez eu esteja antecipando que a doutora vai me perguntar é a respeito do contrato de confissão de dívida. Por que existia uma preocupação de contrato de confissão de dívida? Isso foi uma sugestão ou do advogado, eu não me lembro, ou do meu gerente financeiro.
A gente estava comprando um ativo em nome da DAG. Parte dos recursos estavam sendo pagos em Caixa 1, contabilizados na DAG. Parte estava sendo pago em Caixa 2 pela Odebrecht, com recursos da Odebrecht. Se nesse meio tempo a gente tivesse um problema de sucessão na DAG, a única pessoa que conhecia esse negócio era o Demerval. E por que existe um único documento? Existe um único documento, O senhor refere nesse e-mail. exatamente porque esse documento ele deveria servir até o momento que o empreendimento fosse consolidado de forma definitiva. Tanto que no momento que a OR comprou o terreno de volta da DAG, comprou pagando a parte contabilizada, obviamente, esse documento ou deve ter sido devolvido, eu não sei nem se foi assinado, mas se foi, deve ter sido devolvido à DAG ou destruído. Porque esse documento suportava exatamente o investimento que a Odebrecht fez no terreno. Se isso aqui fosse um pagamento de propina, por que eu ia me preocupar com isso? Porque uma pessoa de uma empresa seria a única a saber da operação, como está referido nesse e-mail PDF 27 e 28. A ideia é termos uma única via do documento arquivada em nosso poder. Apesar da confiança que temos no parceiro, ele é a única pessoa da DAG ciente da operação. Ciente que tinha parte do pagamento, quase 30% do valor do terreno estava sendo pago em Caixa 2, desembolsado pela Odebrecht. Essa era a parte. 30% do valor do ativo que estava escriturado no nome da empresa dele. Se depois, um ano depois, o Demerval morresse, como eu ia cobrar esses 3 milhões de reais dele? Mas aqui o documento de confissão de dívida refere-se exclusivamente a 3 milhões de reais? Doutora, ou a toda a operação? Doutora, eu não sei se o documento foi assinado, nem veio a versão final. Existe uma suposição da denúncia que eu não posso ratificar em função de não ter sido eu que diligenciei, que parte dos recursos que Demerval usou para pagar vieram de um adiantamento que ele recebeu numa obra da construtora. Isso foi tema de discussão da outra audiência. Eu só não posso ratificar isso porque não fui eu que diligenciei esse adiantamento. Imagino que mesmo que tenha acontecido da forma que está narrado na denúncia, que ele tenha recebido um adiantamento para colocar lá, ele não deveria ser objeto de confissão de dívida, porque qualquer adiantamento que ele recebesse na obra da Odebrecht ficaria contabilizado como uma dívida dele lá. Se ele assinasse outra confissão, ele estaria confessando 2 vezes a mesma dívida, ele teria que pagar esses adiantamentos que ele recebeu lá. Então, entendo que se esse documento foi aperfeiçoado, eu não tenho certeza disso, ele deveria ter sido feito com valor de Caixa 2. Agora, eu realmente não vi o documento final e não consigo ter memória disso. Está juntado 1 minuta, eu vi, mas eu não sei se foi assinado e se realmente chegou a ser perfeccionado esse documento. Aqui no PDF 10, o senhor diz: Marcelo, mesmo estando ciente da orientação que recebemos em relação ao prédio do Instituto, pediu apoio jurídico, e o senhor vai citando aí essas questões e no final diz: continua aguardando orientação dos interessados. Sim. Ele acredita que a estrutura poderá ser lavrada na quinta-feira. Quem são os interessados? Quem interagia com a gente, principalmente, era o Roberto Teixeira, era o principal interlocutor. E algumas vezes o José Carlos Bunlai, como foi relatado aqui. E o Marcelo responde para o senhor: mais uma vez vou avisar ao italiano. Isso. Vou revisar e mandar cópia impressa desta sequência de e-mails, mas acho que ele vai em frente. Olha, o Marcelo tinha hábito de se referir às pessoas por apelidos. Eu acho que a gente viu alguns exemplos aqui. O italiano para o Palocci, o pecuarista para o José Carlos Bunlai. Tem um e-mail lá na frente, onde eu reporto a Marcelo que, por pedido do Alexandrino, eu estava voltando a tratar do tema do Instituto, depois dele ter desistido desse terreno, que a gente ia voltar a fazer um trabalho de prospecção para eles. E Marcelo fala: é o italiano ou é o japonês? E eu deduzi que o japonês era o Paulo Okamoto. Aqui o senhor tinha dúvidas de quem era italiano nessa sequência? Nessa aqui não. Nessa? Não. Que é Antônio Palocci? Aqui não. Assim, no contexto aqui que eu estou lendo, não tenho dúvida nenhuma. E dentro dessa mesma sequência, em determinado momento, aqui o senhor trocando mensagens com José Américo Espínola, o senhor diz a ele: na minha opinião, ele indaga sobre... O senhor diz que o cliente eximiu de análise e Américo Espínola pergunta: e vai dar acesso? O senhor diz: não, minha preocupação não é com o risco de aquisição, não é com o risco de aquisição, que é 100% dele. O senhor está se referindo a quem? Estou me referindo ao futuro Instituto. Ao Instituto Lula. E minha preocupação aqui é com a DAG, porque estava comprando, poderia ser acusada depois de alguma fraude de execução, de estar, por exemplo, fraudando os outros credores que o vendedor do terreno poderia ter.
se ela, então, é a compradora, o risco não seria dela? Porque o senhor disse que o risco é 100% dele. Doutora, nós já fizemos algumas compras de terreno com esse tipo de problema de documentação. A gente sempre tem uma preocupação muito grande quando você vai fazer uma incorporação imobiliária, vai dividir em várias frações ideais e vai vender para várias pessoas físicas, onde você fica sujeito a problemas de direito do consumidor. Que tipo de risco eu poderia ter aqui? Eu poderia ter uma cobrança de um credor que se sentiu prejudicado porque uma empresa pouco solvente vendeu um ativo dela que era relevante. E vir com essa cobrança e você ser obrigado a pagar de novo. Quando eu entendo que o risco é dele, que se essa conta viesse, a gente ia botar no preço da obra do Instituto que a gente ia cobrar no ano seguinte. O risco seria do Instituto. Se as pessoas do Instituto estavam autorizando comprar um terreno com riscos, a depois ter algum tipo de questionamento, que você ia responder isso por 4, 5 anos durante a obra, e depois você tivesse que pagar mais 1 ou 2 milhões para algum credor que se sentiu prejudicado com essa operação de compra e venda, a gente ia botar no preço e ia cobrar. Já que ele autorizou comprar com esse risco de fora de execução. Na hora que a gente faz esse tipo de empreendimento para destinar a pessoas físicas, que a gente está sujeito a Código de Defesa do Consumidor, que eu não posso repassar essa conta para as pessoas físicas, a gente provavelmente não compra. Eu já comprei projetos para outras definições, porque o cliente pediu com esse mesmo tipo de coisa. Compramos um terreno próximo à sede da Odebrecht lá no Butantã, que tinha esse mesmo tipo de problema. Tinha ações trabalhistas, uma série de outras coisas, mas o cliente queria aquele terreno e assumiu o risco. Então, num projeto Build to Suit, onde você tem um comprador identificado no final, você tem esse tipo de vício, que você pode sanar pagando a diferença depois, o risco é de quem vai ser o comprador final. Qual era a minha preocupação aqui? Enquanto esse terreno estivesse na mão da DAG, poderia ter um questionamento e ela ser acusada, inclusive, de fraude. Eu estava tentando proteger a DAG, que era a nossa parceira. Aqui no 21, pulando para o 21... O senhor diz, Marcelo, o advogado, solicitou que tomássemos posse do prédio. Não deveria ser a DAG a tomar posse do prédio? Quando eu falo no plural, aí eu estou falando da DAG. A DAG era a nossa parceira, a gente estava fazendo um empreendimento de parceria. Mas o senhor está dizendo que o advogado solicitou que tomássemos posse do O prédio. Roberto Teixeira, que eu tomasse posse, já tinha sido comprado o terreno, tinha que tomar posse. Por que ele estaria preocupado com a DAG? Preocupado com a DAG por... Dentro da sua... Não, para tomar posse, não entendi a preocupação. Ele simplesmente nos ligou e disse, olha, compramos o terreno, vamos tomar posse. Isso é normal na operação de compra e Não venda. deveria ser a DAG a indagar isso ao senhor? Quando eu falo aqui no plural, eu estou falando nós, Odebrecht e DAG. Nós estamos fazendo um empreendimento em conjunto. Não é só Odebrecht. Nós aqui não é nós, Paulo Melo e minha equipe. É Odebrecht e DAG. O empreendimento ia ser feito em conjunto. E o senhor pede um alinhamento de quais serão as responsabilidades da OR. Marcelo responde, até agora era só comprar. Mas ok, coloque a empresa de segurança, mas avise o advogado que qualquer coisa a mais precisamos ser orientados pelo deputado. Sim. Marcelo explicou esse e-mail. Na verdade, o que ele me disse aqui é tome posse, bote a segurança e aguarde. Esse empreendimento, para se consignar, teria muita coisa a mais. Você teria que desenvolver um projeto, teria que aprovar um projeto, teria que fazer a construção, teria que fazer a estruturação financeira. Tinha uma série de coisas que precisaram acontecer para isso virar um empreendimento. Isso aqui era um galpão. Era um galpão que tinha rato andando por dentro. Isso aqui não tinha a menor condição de ninguém ocupar esse imóvel. Esse imóvel era para ser objeto de demolição e reconstrução. Esses precisamos ser orientados pelo deputado? Está se referindo a Antônio Palocci? Eu entendo que seja ele. Mas na época o senhor entendeu que era ele? Veja bem, como o deputado Antônio Palocci, ou como o ex-ministro Antônio Palocci era deputado à época, e Marcelo se referiu várias vezes nas decisões a respeito do Instituto, inclusive decisões a respeito da documentação que ia consultá-lo, eu entendo sim que ele estava falando em nome dos interesses do Instituto. O deputado Antônio Palocci, ex-ministro, era um dirigente importante do PT e, à época, para mim, não soava estranho que as pessoas que gravitavam em torno do então presidente da República, que hoje está preso, mas na época era prestigiado, tivesse algum tipo de influência nas decisões que ia se tomar lá. Daí a deduzir que eu concordei em dar vazamento a uma conta corrente que existia é outra coisa. Né? Mais questões? Nesse e-mail, qual é o número dele? O 22. No 22, o senhor fala aqui... Excelência, posso tomar essa água? Sim. Obrigado. O senhor fala aqui que tem 3 famílias ocupando o local e tal, que vai ser tomada providência para desocupação.
Aí o senhor responde: estou preparando um relatório de tudo para lhe apresentar. Isso. Por que esse relatório não ia ser apresentado para todos os interessados? É que o senhor sempre fala no plural. Veja bem, aqui eu estou me reportando a Marcelo Odebrecht. Eu acho que eu já comentei. Sim, mas antes o senhor se reportou a Marcelo e quando falou no plural quis dizer que falava também da DAG. Aqui, por que o senhor não fala no plural também? Desculpe, a DAG tinha conhecimento disso tudo aqui. Mas eu estou lhe perguntando por que lá o plural vale e aqui não vale. Veja bem, isso é uma questão de uso de linguagem. Eu não me preocupei. A Eu DAG... acho que o senhor está usando bem da linguagem. Desculpe, doutor, eu gostaria de responder a pergunta do senhor, se for possível. Aqui, de novo, eu estava relatando para Marcelo todos os detalhes. Veja que nós estamos falando aqui de um investimento adicional de R$200 mil para tirar um poceiro do imóvel. Isso era alguém que não tinha título de propriedade que estava lá. A indenização. Marcelo controlava até isso. Aqui era um relatório de coisas pequenas. O que eu estava discutindo aqui para ele, o que ia apresentar o relatório, é de como foi toda a aquisição. Eu não tinha preocupação de apresentar relatórios para a DAG. Eu tinha preocupação de apresentar relatórios para Marcelo, que era o meu líder. Que é quem me cobrava os detalhes e como as coisas estavam andando. Essa era a minha preocupação. Certo, vou interromper um minuto pelo tamanho do áudio. Então, nessa ação penal 506-31-30-17, depoimento do Sr. Paulo Ricardo Baqueiro de Mello, o Ministério Público ainda tem mais perguntas? Uma pergunta aqui. O senhor mandou para o Marcelo uma matéria jornalística do UOL. O Instituto Lula já tem patrocinadores e sede no dia 8 de novembro. Sim. E Marcelo respondeu: já avisei ao italiano que estamos batendo na trave. Esse pessoal não tem responsabilidade. Como algum repórter xereta pode acabar chegando na DAG, acho importante prepararmos a história e estratégia de comunicação ou de não comunicação deles. Envolva Márcio Polidoro e Alexandrino. Só pode explicar? Posso. Desde o início, a gente sempre teve uma preocupação muito grande que esse projeto começou a se desenvolver no meio do último ano do segundo mandato do presidente. Então, a ideia, inclusive, de comprar o imóvel no nome de um terceiro, que acabou sendo a DAG, mas a gente pensou, inclusive, em outras empresas, era que não houvesse uma exposição pública desse fato antes do empreendimento estar consolidado. O que Marcelo me reportou é que depois que o presidente saísse do mandato, ia ser constituído formalmente o Instituto, que na época era Instituto da Cidadania, se transformar em Instituto Lula, ia receber doações legais da Odebrecht e de outras empresas, não só da Odebrecht, para ter recursos para comprar o empreendimento ou alugar. Ele, inclusive, não tem nem definido ainda se era compra ou aluguel. Inclusive, uma das questões de estruturação a ser tratada é que, se fosse aluguel, precisaria de um financiamento de longo prazo. Então, neste momento aqui, essa era uma preocupação que transitou esse assunto desde o início. Na hora que saiu uma reportagem falando, e se eu não me engano, nessa reportagem já falava do terreno na Reberbeck Brandão. Quando saiu uma reportagem falando do Instituto, eu encaminhei para Marcelo. Era a nossa preocupação. Novembro era a véspera dele sair do poder, que ele saiu no dia 31 de dezembro. Então, aqui era exatamente a preocupação e essa é a razão da o senhor preparar uma história e estratégia de comunicação, cobertura, né, para essa matéria. O senhor fez isso? Eu não sou profissional de comunicação, o Márcio Polidoro é. O senhor pediu a ele? Certamente, se Marcelo mandou, eu pedi. Eu devo ter encaminhado para o Márcio Polidoro e devo ter pedido a ele que tomasse providência. E com Alexandrino? Alexandrino era responsável por relações institucionais. Provavelmente a providência que Marcelo pediu aqui é que ele comunicasse às pessoas do Instituto que esse tipo de vazamento estava acontecendo e que isso podia prejudicar o sigilo que nesse momento a gente gostaria de ter, porque ainda não estava constituído oficialmente o Instituto. E o repórter xereta chegar à DAG? Aí é uma expressão de Marcelo, acho que ele pode explicar melhor, mas eu entendo que é um repórter que seja diligente e que vá lá, tire uma certidão de matrícula do imóvel e descubra que a DAG é a proprietária. Que, inclusive, é uma história que nunca fechou na minha cabeça, como é que esse imóvel seria utilizado depois para o Instituto, sendo a DAG proprietária, se não houvesse uma operação de compra e venda ou de aluguel depois, que é o que Marcelo me contou desde o início. Porque são documentos públicos, registrados em cartório, não precisa ser nenhum investigador profissional para chegar lá e pedir uma certidão de matrícula. Aqui no PDF 26, logo em seguida, o senhor diz: Marcelo, estive juntamente com Alexandrino com o advogado. Achamos que o vazamento deve ter sido originado pelo voluntarismo do agricultor. Isso. Aí eu me atrapalhei. Essa linguagem cifrada que o senhor vai usando? Não, na verdade eu estou falando com o Marcelo. O Marcelo se referia a essas pessoas dessa forma. Eu não acho. Na verdade, me atrapalhei, né? Porque aqui o senhor se refere a agricultor? É José Carlos Bulay. Eu me atrapalhei. O nome é pecuarista que Marcelo usava. E eu chamei de agricultor. Mas aqui foi eu que me enganei.
Aqui o senhor disse que pediu a Alexandrino que conversasse com ele o mais rápido possível para controlá-lo. Sim, para ele deixar, se por um acaso era ele que estava soltando esse tipo de vazamento, que foi a desconfiança que se teve, para ele parar de fazer isso, porque isso estava prejudicando o empreendimento. O agricultor aqui é o José Carlos Bulay, eu me atrapalhei em vez de usar pecuarista, que era o termo que o Marcelo usava. O senhor disse aqui que alertou também o comprador na resposta. Que é a DAG, né? Deveria ter falado com mais alguém? Sim, eu deveria informar mais alguém a respeito dos cuidados que precisava tomar. Sobre o documento de confissão de dívida em seguida, o senhor já referiu. Com relação ao documento 29. 29. Eu disse, Marcelo, fui procurado pelo pecuarista hoje. Ele irá providenciar a devolução dos recursos conforme acordado anteriormente. Isso foi uma mensagem que eu recebi do meu gerente financeiro, João Alberto Louveira, dizendo que o José Carlos Bulay tinha combinado com o Marcelo devolver alguns recursos. Eu depois, inclusive, no último depoimento que eu prestei, vi depois no depoimento dos outros réus que esse tema foi tratado. Avisei Marcelo, tem a resposta de Marcelo, me esqueci de lhe falar, foi o que combinamos na sexta, então entendo que ele combinou isso com o Bulay. Eu avisei ao Louveira que providenciasse isso, ele informou o pessoal de operação estruturada e devolveu parcialmente, parte daqueles 3 milhões que foi pago em Caixa 2 foi devolvido. Se refere então ao valor de Caixa 2, dos 3 milhões? Essa devolução foi feita via operação estruturada, então é Caixa 2 também. Se foi pago 3 milhões em Caixa 2, eu não me recordo qual era o valor, se eu não me engano era 500 ou 600 mil reais. Eu entendi isso aqui como parte da devolução. Agora eu não sei qual é a natureza, porque quem sabia detalhes disso era o Marcelo. Eu simplesmente passei um recado para ele, que o José Carlos Bulay tinha informado ao meu gerente financeiro que precisava devolver esse valor e que tinha combinado já com o Marcelo. O Marcelo não respondeu. É o que está combinado, pode ir adiante. Eu simplesmente avisei para o meu gerente financeiro, contacte a operação estruturada e mande receber a devolução. Aqui o senhor manda no 31. Marcelo, estive quinta-feira com o nosso parceiro no assunto imóvel no Ibirapuera e ele comentou comigo da possibilidade alinhada com você de provisionarmos custos adicionais de manutenção de 1 milhão a 2 milhões. Aqui o nosso parceiro... Demerval, a DAG. E custos adicionais de manutenção? Eu entendo, isso é junho de 2011, você já tinha mais de 8 meses da aquisição do imóvel, estava parado lá. E o senhor pergunta se quer que providencie com o Novos... apoio de HS. E Huberto Silva. E o senhor providenciou? Não foi necessário. O Marcelo disse apenas se precisasse, que não precisava provisionar, se precisasse o gasto, que apenas informasse ao Huberto. O que aconteceu aqui é que logo depois o então ex-presidente visitou o imóvel junto com a primeira-dama, me parece que não gostou do imóvel e desistiu. Então a gente comprou o imóvel da DAG, então não tinha mais sentido fazer esse tipo de provisionamento. Acho que foi logo depois aqui dessa data, de junho de 11. Se eu não me engano, se eu não estiver equivocado aí com a cronologia. E por fim, o 33 e 34. O senhor diz, Marcelo, o assunto do Instituto está evoluindo para a venda do imóvel atual e compra de um outro por solicitação dos interessados. Estamos apoiando a Alexandrino na identificação e negociação de um novo imóvel. Aparentemente, não serão necessários recursos adicionais para a operação, pois é provável que o fruto da venda do primeiro imóvel seja suficiente para a aquisição do segundo. Isso. Então, a venda, os valores não iriam para a DAG, iriam para a DAG comprar outro imóvel. Para a DAG comprar outro imóvel, Sim. ela ficaria vinculada a uma segunda compra? Veja bem, se esse projeto tivesse ido adiante, sim, quando nós desistimos, nós compramos da DAG e tiramos ela do processo. Passou a ser um ativo da Odebrecht Realizações, deixou de ser responsabilidade dela. Quando nós compramos da DAG, inclusive, compramos pelo valor contabilizado, que é o valor que tinha sido responsabilidade dela, não pelo valor total. Porque os outros, o valor não contabilizado tinha sido desembolsado pela Odebrecht. Mas provavelmente o capital de giro que ia ser liberado com a venda de um terreno seria suficiente para comprar outro, se é que a DAG ia permanecer. Se a DAG não permanecesse, a gente ia ter que ver outra equação. Mas isso ainda foi bem preliminar. Nós estudamos esse segundo projeto por quase 2 anos,
e não rendeu fruto. Mais outra pergunta? Sem mais perguntas. Sem de acusação, tem perguntas? A defesa de Glauco, que formulou alguns quesitos, tem alguma questão? Podem ceder, por gentileza, o espaço. Talvez ali mesmo. Sérgio Palomares, pela defesa de Glaucus, da Costa Max. Senhor Paulo, o senhor já esclareceu que pecuarista e agricultor, sem dúvida, é José Carlos Bunlai. Sem dúvida. Ok. RT e advogado, Roberto Teixeira. Perfeito. Ok. O senhor poderia tentar ser um pouco mais específico no que diz respeito àquele e-mail que trata da devolução de recursos? Sim. O que aconteceu ali provavelmente é que provavelmente eu estou dizendo porque eu não sei se o contato foi direto comigo, no telefonema, ou se foi com o João Alberto Louveira. Quem tinha mais contato com o Roberto Teixeira e com o José Carlos Bunlai era o João Alberto Louveira, meu gerente financeiro. Eu fui avisado que havia uma combinação de José Carlos Bunlai com Marcelo Odebrecht de devolver parte dos recursos que foram pagos com Caixa 2 lá atrás. Eu mandei um e-mail para Marcelo informando isso, Marcelo respondeu que é o que estava combinado, e eu virei para o meu gerente financeiro e falei, é isso mesmo, providencia, comunique o pessoal de operação estruturada para que receba a devolução. Queria apenas observar, senhor Paulo, que a sua comunicação ao Marcelo é de que o senhor foi procurado pelo pecuarista. Então o senhor se refere a aparentemente uma busca direta feita ao senhor. Eu sei, tem várias situações aqui, por exemplo, eu descrevi num e-mail onde o José Carlos Bunlai, em visita ao terreno, ele falou na obra que ia ser feita posteriormente. No projeto, se discutiu o projeto. Quem fez essa visita ao terreno foi o Álvaro Castilho, que era o meu gerente de engenharia. Eu não tive lá presente, mas reportei a Marcelo como se ele tivesse me procurado. É possível que o José Carlos Bunlai tenha telefonado para mim. Eu, de fato, tenho pouca memória de ter estado com ele pessoalmente, até da fisionomia dele. Conheço recentemente dele ter aparecido na televisão por outros temas. Mas falei com ele por telefone, certamente. E ele teve contato com pessoas da minha equipe. Como eu disse, tinha quase 10 pessoas da equipe da OR envolvida. E quando eu reportava a Marcelo, eu sempre reportava em primeira pessoa. Mas pode ter sido diretamente um telefonema, ou pode ter sido via João Alberto Louveira, que é uma probabilidade também. E o senhor se recorda o valor envolvido nessa devolução? Se eu não me engano, era 500 ou 600 mil reais, mas eu não vou lembrar exatamente o número. Pode ser um pouco mais que isso? Pode, é dessa ordem de grandeza, mas eu sei que era um valor em reais e inferior a R$1 milhão. Ok. Não sei o valor exato. E o senhor sabe como se deu essa devolução e se ela de fato ocorreu? Eu não sei. O meu relacionamento com a operação estruturada era esse e-mail que foi juntado aqui pela defesa de Marcelo, ele é bem explícito. Eu sempre programava os pagamentos e pedi a autorização do meu líder para fazer. A operacionalização dos pagamentos era feita pela equipe de operações estruturadas. E aí mudava se era para pagar em São Paulo, se era para pagar em outra cidade, se era para pagar de um jeito ou de outro. Quem providenciou a recepção do valor foi a equipe de operação estruturada. Então eu não sei como é que isso aconteceu. E qual a justificativa que se deu à época para se estabelecer a devolução de recursos? Olha, não me foi dada a justificativa. Como pelo teor do e-mail, eu não perguntei a Marcelo qual era a razão. Eu fiquei imaginando desde o princípio que parte daquele Caixa 2 era alguma comissão ou do José Carlos Bunlai ou do Roberto Teixeira, que estavam envolvidos no processo, porque não tinha controle. Imaginava que teria sido pago em reais e parte desse valor era a comissão deles. E nessa, eu pensei comigo, mas ninguém me reportou isso, nem o Bunlai, nem Marcelo, nem ninguém, que isso poderia ser devolução de parte dessa comissão, mas eu não tenho como precisar, tudo isso é especulação da minha parte. Pela data, me parece que ainda não se cogitava do desinteresse do imóvel pelo destinatário final. Deixa eu verificar qual é a data. 28 de fevereiro de 2011. Não, o interessado no imóvel visitou, se eu não me engano, em julho de 11, foi no meio do ano de 2011. Então, nesse momento aqui, ainda estava em plena campanha de movimentação para a instalação do Instituto Lula. Nesse momento, nós estávamos aguardando ser acionados pelo Instituto para começar a desenvolver os projetos de engenharia. Inclusive, uma das coisas que incomodou muito o Demerval era estar com o investimento parado e nada acontecer. Então, a gente fazia cobrança de quando é que ia acontecer e tal, e Demerval tinha preocupação
com os custos de manutenção que eram altos, era um imóvel que demandava muito investimento em segurança, mas não tinha tido nenhuma movimentação do Instituto. A movimentação do Instituto só aconteceu quando foi agendada a visita do ex-presidente Lula ao local, e logo depois da visita houve a desistência. Perfeito. Então, nesse contexto, então, desse encaminhamento, já que não se cogitava de desistência do imóvel, a que o senhor pode atribuir um exercício de devolução de recursos empregados na aquisição dentro desse contexto? E lembrando que me parece que essa é uma matéria tratada diretamente pelo senhor a Marcelo Odebrecht. Veja bem, eu só consigo imaginar que seja alguma comissão de um dos intermediários, e os intermediários para mim nessa época eram o senhor Roberto Teixeira e o José Carlos Bunlai, que foi acertado de devolver. É isso que eu consigo imaginar. Mas, de novo, eu estou especulando, ninguém me disse isso. Nem o Marcelo me disse isso, nem o José Carlos Bunlai, nem meu gerente financeiro, eu nunca escutei isso de ninguém. Mas eu estou especulando. Aqui, eu agi simplesmente de passar a informação para Marcelo, receber a orientação dele e proceder o que tinha que fazer. E o senhor sabe dizer se há algum registro contábil, alguma anotação para além desse e-mail que verse sobre essa devolução de recursos a essa ocasião, dentro da Odebrecht ou nos seus registros pessoais? Olha, eu procurei, eu nem sabia nessa época que existia um sistema de contabilidade próprio para a área de operações estruturadas. Isso é uma coisa que a gente descobriu depois da Lava Jato. Quando nós estávamos fazendo o acordo de colaboração, eu procurei registro, como sabia que tinha desembolsos em Caixa 2 desse projeto, eu pedi às pessoas que operavam o sistema que procurassem registros a respeito do Instituto Lula. Só que naquela época, nem as pessoas da Odebrecht que estavam operando sabiam operar esse sistema direito, porque era um sistema próprio da equipe de operação estruturada, que era uma equipe muito pequena e ninguém estava participando nesse momento que a gente estava fazendo pesquisa. E não se encontrou nada. Tanto que aquele documento do pagamento da offshore foi encontrado, se eu não me engano, em julho de 2017. O acordo nosso é de novembro de 2016. Então, em novembro de 2016, a gente ainda não tinha aquele documento, porque as pessoas que estavam operando o Drauz, mesmo tendo sido pedido por mim, e acredito também que pela defesa de Marcelo, que também relatou esse processo, não encontraram esses documentos lá. Então, eu não sei dizer se isso foi contabilizado ou não, porque eu não conheço esse sistema, eu não sei como ele é operado, eu não sei. Talvez se o sistema, se alguém procurar lá, pode ser que encontre alguém que saiba operá-lo, pode ser que encontre o registro dessa devolução. E é possível, então, acreditar que, por se tratar de talvez uma possibilidade de devolução de comissões, como o senhor sugeriu, que isso tenha saído do Caixa 2, pagamento de Caixa 2. Eu só consigo imaginar que seja Caixa 2, porque não foi feito um aditivo no contrato, na escritura. Se fosse um aditivo no contrato, se falou, teria que ser devolvido à DAG, porque era ela a titular do imóvel. E eu me lembro de ter orientado o João Alberto Louveira a pedir a operação estruturada que recebesse. Então, certamente é Caixa 2. Perfeito. Ainda voltando ao ponto de que o e-mail faz menção de que pecuarista procura diretamente o senhor, muito embora a sua referência de que tenha sido através de Louveira. Talvez tenha sido, eu não tenho certeza. Talvez tenha sido, claro. Alguma possibilidade de Bunlai ter feito referência de como promoveria ele diretamente essa devolução? Olha, assim, como o pedido de devolução foi para a operação estruturada, eu imagino que a devolução é de Caixa 2. Assim, Mas efetivamente como ela poderia ter acontecido? Não. Está aqui o dinheiro. Olha, eu conheço o depoimento do seu cliente, que aconteceu em setembro. Para mim parece uma cena bastante exótica, de que alguém chegou lá com um cofre para receber, mas na época eu não tinha conhecimento disso, eu não sabia que tinha acontecido assim. Então eu fazer qualquer relato a esse respeito, eu estaria especulando. Eu acho que não é adequado que eu faça especulação. Perfeito. O senhor conhece Glaucus da Costa Marques? Nunca vi o Glaucus. Teve, em algum momento, tomou conhecimento de que a Odebrecht ou o senhor próprio teve alguma vinculação de negócios ou interesses relacionados ao Instituto Lula ou qualquer outro interesse ligados a Lula ou Roberto Teixeira ou José Carlos Bunlai ligados a Glaucus da Costa Marques? Olha, todo o capítulo da denúncia que se refere ao Glaucus e à aquisição do apartamento em São Bernardo do Campo, eu tomei conhecimento após a denúncia, eu não conhecia antes. Ok. O senhor já relatou que teve contatos episódicos com Bunlai e com Roberto Teixeira. Em algum outro momento, fora os assuntos discutidos
mais precisamente o Instituto Lula, o terreno do Instituto Lula, ligados a Roberto Teixeira e a José Carlos Bunlai, o senhor ou Odebrecht fez outros negócios com essas duas personalidades? Eu não tenho conhecimento de nenhum dos dois, nem do Roberto Teixeira, nem do José Carlos Bunlai. Não consigo, a Odebrecht é uma empresa muito grande, eu não poderia responder pela empresa inteira. Assim, da minha parte, eu não tenho conhecimento. Ok. Não me recordo, pelo menos. Ok. Sem mais perguntas. Complemento. Muito rapidamente, Cássio Quirino, pela defesa ainda de Glaucus da Costa Marques. Aproveitando essa oportunidade, seu reinterrogatório, consta ainda a respeito desse e-mail número 29. Data de 28 de fevereiro, o e-mail informando que ele irá providenciar a devolução dos recursos, sob uma perspectiva. O senhor se recorda, o senhor já disse que quem providenciou foi a equipe do setor de operações estruturadas, mas se recorda de quando ocorreu ou quando o senhor foi informado de que houve essa devolução? Não saberia me recordar. Certo. Boa parte dos detalhes que a gente está vendo aqui eu consegui recapitular na minha memória, graças a esses e-mails que afortunadamente a defesa do Marcelo juntou, porque boa parte disso, isso aconteceu há 8 anos e eu não lembrava de tudo. E finalmente, referindo, quando reinterrogado pelo juízo, o senhor Marcelo, embora não soubesse especificar, cogitou da possibilidade de que essa devolução pudesse ter referência a um pagamento de um arquiteto ou algum saldo residual nesse sentido. Essa menção para o senhor faz algum sentido? Não. Na verdade, a gente não tinha contratado ainda um arquiteto definitivo para o projeto. Existia um anteprojeto que foi apresentado pelo Roberto Teixeira e José Carlos Bunlai. As avaliações que nós tínhamos feito ainda tinham sido com a equipe interna do Odebrecht, a equipe do senhor Álvaro Castilho. Então, eu não me recordo de envolvimento de arquiteto ainda neste momento. A gente envolveu um arquiteto externo na segunda fase, depois que se desistiu desse terreno, porque como a gente olhou vários terrenos diferentes, e inclusive avaliamos a possibilidade de fazer uma reforma no prédio do Instituto que fica no Ipiranga, então precisava de um estudo um pouco mais aprofundado, e aí eu não quis usar só o arquiteto interno, eu envolvi um terceiro para isso, mas isso foi 1 ano ou 2 anos depois. Nesse momento, o que a gente tinha de projeto tinha sido desenvolvido ou por técnicos e arquitetos e engenheiros da própria OR, da equipe do Álvaro, ou já vinha dos próprios interessados, que era o Roberto Teixeira e o José Carlos Bunlai. Eu não me recordo de ter tido um terceiro nesse momento. Muito menos para ter uma remuneração dessa ordem de grandeza. Pois não, excelência, agradeço. Certo. Nesse caso, nenhum outro defensor formulou perguntas por escrito anteriormente, mas de todo modo, tendo em vista o contraditório, eu indago se alguma outra defesa tem perguntas. Boa tarde, Sérgio Avarenha, pela defesa de Roberto Teixeira. Especificando o que o senhor falou aqui agora, só para ser um pouco mais preciso, o senhor falou que depois da desistência do presidente Lula em relação a esse imóvel, o senhor ficou mais 2 anos trabalhando nesse projeto, é isso? O senhor procurou outros imóveis, é isso? Procuramos. Sua equipe procurou outros imóveis? Algumas dezenas de imóveis. Inclusive, isso faz parte do meu acordo de colaboração. Os documentos de prospecção, acho que tem a opção de compra. Se eu não me engano, nesse momento a gente opcionava os terrenos, inclusive no nome da DAG, porque ela continuava parceira nossa para isso. Existem estudos de arquitetura que foram feitos, tiveram várias reuniões, algumas que eu participei no Instituto Lula com o senhor Paulo Okamoto, para tratar disso, discutir se o prédio ia ser próximo de metrô, se não ia ser próximo de metrô, quantos funcionários iam trabalhar, qual era a configuração, etc. Foi feito um trabalho um pouco mais extenso, mas que não teve êxito. E só para encerrar, o advogado Roberto Teixeira teve alguma participação nesse processo? Não me recordo da participação dele. Nesse momento, o contato foi diretamente com o pessoal do Instituto, o senhor Paulo Okamoto, e nem o Roberto Teixeira, nem o José Carlos Bunlai. Não me lembro nenhum dos dois. Muito obrigado. Outros defensores têm questões? Pode alcançar o microfone, doutor. André Damiani, pela defesa de Paulo Melo. Paulo, só tenho uma última pergunta para você, que eu não sei se esse e-mail foi tratado pela doutora procuradora. O evento é 1535, folha 22.
Esse tema aqui de uma eventual necessidade de você tratar pessoalmente com Marcelo, a denúncia ela coloca como algo no espírito de ocultação ou no espírito de algum esquema que você já estaria engendrado, né? O senhor poderia, por favor, explicar esse e-mail aqui, folha 22 do evento 1535? Olha, eu acho que o que suportou a denúncia inicial foi parte dessa sequência de e-mails, e aí tanto, na minha opinião, a doutora quando me perguntou e eu quando respondi, fomos induzidos a erro por não ter a sequência inteira. Mas a sequência é a seguinte: em 11 de outubro eu mando um e-mail para Marcelo. Marcelo, assim que for possível, gostaria de estar com você pessoalmente para lhe atualizar a respeito dos assuntos do Instituto. Abraços, Paulo Melo. Marcelo responde no dia 11 de outubro, no mesmo dia: estou nos Estados Unidos toda semana. Se for pessoalmente, só na semana que vem. E cortava aqui a sequência de e-mails. Então, houve, pelo que eu me recordo no interrogatório, o Ministério Público me perguntou como se houvesse um assunto que não pudesse ser reportado em e-mail, porque a sequência não estava completa. Com esses documentos que a defesa de Marcelo apresentou, se complementou a sequência. Eu respondi esse e-mail de Marcelo, eu equivocadamente, porque não me recordava que não tinha acesso aos e-mails, eu disse que era um assunto sem maior importância e que eu aguardei Marcelo voltar. Mas não foi isso. Tem um e-mail meu respondendo, dizendo: não foi possível tomar posse do imóvel, ainda porque há 3 famílias morando no local. Estamos contratando, sempre em nome do comprador, uma empresa especializada nesse assunto para negociar a desocupação. Deve gerar um investimento adicional da ordem de R$200 mil. Estou preparando um relatório de tudo para lhe apresentar. Pode ser na semana que vem. O advogado está acompanhando tudo. Abraços, Paulo Melo. Ou seja, era um assunto menor, sim. Poderia ter aguardado o Marcelo voltar, sim. Mas como era um assunto que, como o Marcelo gostava de saber todos os detalhes, eu reportei por e-mail. E ele disse: estou avisando o italiano, que, como a gente já depreende pelos outros documentos, que é o senhor Antônio Palocci. Senhor Paulo, como esse interrogatório é a chance do senhor eventualmente dividir tanto com os outros procuradores como com o juízo uma reflexão, uma palavra final em sua defesa, eu gostaria que você, se tiver interesse, fizesse uma reflexão da sua culpa nesses episódios, comparando com aquilo que lhe é atribuído. Olha, quando a doutora Isabel estava me interrogando, eu já expressei isso, mas me desculpe, excelência, se eu vou repetir agora. Eu não tenho dúvida dos erros que eu cometi aqui. Eu não tenho dúvida que pagar 3 milhões de caixa 2 é um equívoco. Eu aprendi isso. Tenho certeza que a Aldebrecht Realizações aprendeu isso. Tenho certeza que hoje a empresa não admite nem tolera caixa 2, nem para comprar terreno, nem para vender apartamento e nem para pagar fornecedor. Eu tenho certeza que a gente aprendeu isso. Agora, em nenhum momento, sei que Marcelo falou diferente aqui, eu não sei se ele se confundiu, porque ele tinha muitos assuntos, mas em nenhum momento Marcelo virou para mim e disse: Paulo, nós temos uma dívida referente a valores de obras públicas e vamos pagar essa dívida pela dação desse imóvel. Tem 2 problemas para isso ir adiante. Tecnicamente, qualquer especialista em projeto imobiliário vai responder que é impossível você ocultar uma operação desse tipo no longo prazo. Não tem como. Isso está registrado em cartório de registros públicos, está lá, seria uma crença infinita na impunidade. Que ia chegar lá e ia encontrar o registro, o Instituto ia estar usando o imóvel sem pagar por ele e ninguém ia questionar, porque ia estar no cartório registrado. Certo? Então, tecnicamente seria impossível. E mais do que isso, eu liderava uma equipe de arquitetos, de engenheiros, advogados, técnicos, cujo core business era comprar terrenos, construir imóvel e vender para pessoas físicas e jurídicas. Essas pessoas, elas entraram nesse negócio acreditando que iam comprar um terreno, construir um imóvel e vender ou alugar. Eu não ia atrair a confiança dessas pessoas que trabalhavam comigo há anos, colocando eles como instrumento de lavagem de dinheiro, pura e simplesmente enganando a eles. Como não faria isso com o Demerval também, que eu conheço há mais de 20 anos. Então, basicamente, desculpe a indignação, mas... Certo. O juiz não tem questões a serem colocadas nesse caso, então pode interromper a gravação. O senhor assine aqui.